Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nosso ambiente está diferente, né? Um ambiente mais rústico. E hoje nós vamos conversar, nós vamos nos aprofundar, né? Como se preparar para os fins dos tempos. A palavra de hoje, que está em Lucas 12, de 54 a 59, vem falar sobre os fins dos tempos, né? Como se preparar? Você tem se preparado para os fins dos tempos, né? Como se preparar para os fins dos tempos? Lucas, capítulo 12, 54 a 59. Dizia ainda ao povo: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: aí vem chuva. E assim sucede. Quando vedes soprar o vento do sul, dizeis: haverá calor. Assim acontece. Hipócritas, sabei distinguir os aspectos do céu e da terra. Como, pois, não sabeis reconhecer o tempo presente? Porque também não julgais vós mesmo o que é justo? Ora, quando fores com o seu adversário ao magistrado, faz o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te arraste ao juiz, e o juiz não te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali até pagares os últimos centavos. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, né? Realmente eu lembro que quando eu era pequeno, meu avô olhava para o tempo assim e falava assim: hoje vai chover, né? E realmente os senhores e as senhoras do interior, né, sabem muito bem disso, né? Sabem muito bem disso. Como se preparar para os fins dos tempos? Tem alguma receita para preparar para os fins dos tempos? Sim, existe uma receita, existem várias, mas todas vão se resumir nisso: lutar pela santidade. Lutar pela santidade, procurar ser uma pessoa de Deus. O que é ser santo? É ser diferente. É ser diferente neste mundo agitado. Nesse mundo que as pessoas perderam a confiança no outro. Hoje muitas pessoas não acreditam mais nos políticos, não estão acreditando mais nos religiosos. Não são todos, mas muitos não acreditam mais nas pessoas religiosas, e isso é triste. Mas nós não podemos, para ser santo, nós temos que apresentar. Jesus diz assim: não segue o testemunho daquela pessoa, segue o que ele fala, mais ou menos assim, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, ele vai voltar, isso é certo. O mundo não vai acabar, mas os tempos em que vivemos, sim. O mundo não vai acabar, mas o tempo que estamos vivendo, sim. Então, é certo dizer fim dos tempos e não fim do mundo. É fim dos tempos, não fim do mundo. Se o mundo, como é que vai acabar e Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, como nós rezamos no creio, né? Eu sempre digo, ou os fins dos tempos vai chegar, ou não, o fim da minha vida, a vida do Eudes vai acabar. Como eu dizia essa semana, quantas pessoas que morreram sem saber, né? Assim vai ser a gente também. Então, meus irmãos, o que fazer? Primeiro, não nos preocuparmos com a data, porque Jesus não a revelou. Às vezes as pessoas ficam buscando assim: meu Deus, será que vai ser
em 2025, 2000. Não se preocupe em datas. Se preocupe na sua santidade. Segundo, fazer o que é preciso para estarmos com Ele em seu reino definitivo quando Ele voltar. Lutar pela santidade significa desejar o céu. Eu quero ser do céu. Isso é ser santo. Desejar o céu com gestos concretos, como confissão. Se possível, uma vez por mês, para iluminarmos em nós os grandes pecados, mas também os pequenos que nos viciam. Então, meus irmãos, minhas irmãs, com gestos concretos, confissão, Eucaristia. Ontem eu fiz a minha confissão, lavei a alma. E o catecismo, como eu sempre digo aqui, esse livrinho amarelo, ele nos dá essa receita. Lá no parágrafo 981, diz assim: o poder das chaves. Depois da sua ressurreição, Cristo enviou seus apóstolos para anunciar a todas as nações o arrependimento em seu nome, em vista a remissão dos pecados. Lucas 24, 47. Este ministério de reconciliação, 2 Coríntios 5, 18. Os apóstolos, em seus sucessores, não exercem somente anunciando aos homens o perdão de Deus merecido por nós, mas também comunicando-lhes a remissão dos pecados pelo batismo e reconciliando com Deus, com a igreja, graças ao poder da chave recebido de Cristo. Olha só o que diz o catecismo. A igreja recebeu as chaves do reino dos céus, para que se opere nela a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. E é nesta igreja que a alma revive, ela que estava morta pelos pecados, a fim de viver em Cristo, cuja graça que nos salvou. No parágrafo 982 diz assim: não há pecado, já li várias vezes isso aqui, não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por mal ou culpado que seja, que não deva esperar com segurança o seu perdão, desde que o seu arrependimento seja sincero. Cristo que morreu por todos nós, quer que em sua igreja as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que recua do pecado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esse é que eu quero dizer, a confissão é gestos concretos. Procura o padre, faça uma boa confissão. E nós, para ser santo, porque só os santos vão entrar no céu, santos pecadores, né? Poderíamos dizer. Precisamos com gestos concretos. Então, para herdar o céu, né? Para como se preparar para os fins do tempo. Primeiro, não se preocupar com a data, porque Jesus não revelou para ninguém. Segundo, fazer o que é preciso para estarmos com Ele em seu reino definitivo, quando Ele voltar. Lutar pela santidade. E lutar pela santidade significa desejar o céu. Com gestos concretos, confesse sempre, se possível, uma vez por mês. É assim, meus irmãos, que nós vamos lutar diariamente. Como eu disse ontem, eu lavei a alma. Eu apresentei na cruz de Jesus todos os meus pecados. E eu vou procurar fazer esses gestos concretos.
Aí eu disse, o meu padre falou que não precisa, não tem problema. É igual médico, se ele não quiser te atender, vai em outro. A santidade é pessoal, ele tem por obrigação em te ouvir. Né? Ele tem por obrigação em te ouvir. Mas se ele de repente acha que não dá, vai em outro padre. Entendeu? Nós não estamos discriminando, falando mal do padre, né? Mas se você quer confessar, é eu que quero. Né? Então, assim, meus irmãos, como se preparar para os fins dos tempos? É isso. Não se preocupar com a data e fazer o que é preciso para estarmos do seu reino definitivo. Nós somos cidadãos do céu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.